Boa noite a todos. Meu nome é Valéria, o pessoal no centro me conhece como Val. A gente está aqui mais uma segunda-feira, 8 horas da noite, para fazer o estudo sobre mediunidade. Nós estamos estudando o livro da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática, e nós já estamos no módulo 4 e no tema 2. Vamos hoje falar sobre os espíritos errantes. Estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, Minas Gerais. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa ser assimilado com graça, com leveza, com harmonia, e possa ser utilizado na nossa vida diária com muita leveza e com muita harmonia. Assim é, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A companhia de vocês semanal é muito importante. E vocês, no finalzinho, podem fazer perguntas. Vou deixar aqui também o convite, semana que vem, nas terças-feiras, diretamente aqui do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso. A gente vai começar o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que tem uma relação direta com o que a gente está falando aqui, e é a visão que André Luiz passa para a gente sobre as questões da mediunidade, dos processos mediúnicos. Então, assim, até para quem está fazendo o curso é interessante, porque vai recapitular com a linguagem do André Luiz tudo que a gente já falou, aprofundar algumas coisas, ver outras de uma maneira um pouco mais superficial, porque, né, o livro tem um enfoque diferente do nosso curso, e vai ser ministrado por mim, pelo João Carlos de Paiva e pelo Rodrigo Ferreira. Então, nós três vamos estar semanalmente, às 8 horas, nas terças-feiras, para poder falar sobre esse livro, que também é um livro muito interessante e que vai esclarecer bastantes coisas a respeito das questões relacionadas à mediunidade. O legal também de ter a visão de 3 pessoas é que cada um vai falar do seu jeitinho, e isso vai fazer com que, às vezes, a abordagem fique mais clara. Então, vamos lá, né, para o nosso estudo de hoje, os espíritos errantes. Deixa eu compartilhar os slides com vocês. Vamos, então, iniciar. Após a morte do corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e se preparar para a nova reencarnação. Apesar das surpresas, boas ou mais, que lhe caracterizam o regresso, para ele tudo se assemelha à volta do exilado à pátria de origem, ao mundo espiritual, que preexiste e sobreexiste a tudo. Inicia-se, então, uma nova fase da vida, em outro plano vibratório, sendo que seu perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, que, sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. Aqui a gente está vendo uma cena do momento do desencarne, né? O senhor está ali ainda com o cordão de prata ligado, né, na cabecinha dele lá, olha, no chakra coronário, né? O topo da cabeça, e está visualizando a sua esposa desencarnada, que veio buscá-lo. E, como ele disse aqui, o perispírito, ele é plástico, e ele tem a gente não consegue perceber essa plasticidade tão grande enquanto a gente está encarnado. Quando a gente desencarna, aos pouquinhos a gente vai percebendo isso. A gente vai percebendo que a gente pode, por exemplo, ficar com uma aparência de mais novo quando a gente está desencarnado, ou alguns espíritos assumem aparências de vidas anteriores. Enfim, existe uma plasticidade muito grande do espírito. Aí, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, ele fala assim:
No intervalo das existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual por um tempo mais ou menos longo, onde é feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal que haja feito. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. E é também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e toma as revoluções que se esforçará por colocar em prática na sua volta à humanidade, à encarnação. Os espíritos errantes, como a gente vai ver daqui a pouco a definição, eles são espíritos que precisam reencarnar na Terra, tá? Então, assim, são espíritos que desencarnam e vão fazer o regresso com a reencarnação novamente no plano terreno. Esse Emmanuel, que desencarnado, integra-se na nova moradia a uma das inúmeras sociedades humanas existentes no além, cuja organização social fundamenta-se nos princípios da afinidade estabelecida entre os seus habitantes, que podem ser comparadas à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Então, a partir das nossas criações mentais, tem uma palestra que eu fiz só sobre criação mental. Se alguém quiser assistir, está lá no meu canal. Então, a partir das nossas criações mentais, a gente vai fazendo com que o nosso pensamento se molde àquilo que a gente criou mentalmente. Então, nosso pensamento cria uma perspectiva e nós nos tornamos aquilo que pensamos, ou seja, aquilo que criamos, a gente se torna a nossa criação mental. Então, se a gente fala repetidamente, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, você pode ser a primeira inteligência do mundo, mas você vai se sentir burro e vai agir dessa forma, de uma maneira menos inteligente que os outros. Se você olha no espelho, você é uma pessoa lindíssima, e fala, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, você vai se vendo de uma maneira feia. Mesmo que todo mundo te veja lindíssimo, você se convence que você é feio, e a partir daquele momento você vai acabar assumindo características de uma pessoa feia, porque você vai ter um cabelo descuidado, você vai ter uma pele descuidada, porque você está se achando tão feio que tudo vai ficando feio em você. Então, a gente tem essa perspectiva. E a gente, quando desencarna, a gente vai para o lugar onde o nosso pensamento se afina, né? Para onde o nosso pensamento, as nossas criações mentais vão ter afinidades. Então, é isso que a gente vai se juntar com esses espíritos com os quais a gente tem afinidade. Lembra que a gente estudou obsessão e a gente viu que é assim? Quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, espíritos com a mesma vibração que a gente entram no nosso campo vibracional com a nossa permissão, porque a gente abre porta para que eles entrem. Então, eles estão compartilhando conosco os nossos pensamentos, as nossas ações. Assim também, quando a gente desencarna, a gente vai para o nível, a gente vai se juntar com pessoas que têm o mesmo nível de pensamento que nós. Essa é a regra, segundo Emmanuel aqui. Aí a Joana de Ângeles diz assim: no limiar do infinito, há mundos e mundos gravitando no infinito, desde onde se encontram em estados gasosos, incandescentes, aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Então, a gente vai se afinar com os espíritos que compartilham com a gente o mesmo pensamento, em lugares diferentes, em mundos diferentes, né? Em colônias diferentes, certo? Então, vai depender muito dessa criação mental que a gente tem para ser determinado para onde a gente vai. Quem determina somos nós a partir dessa criação, e a gente então vai se encaminhar para esse lugar. Em geral, o espírito desencarnado não apresenta maiores dificuldades de adaptação. Primeiro, porque está junto com quem guarda sintonia e afinidade. Então, assim, ele não tem muita dificuldade para se adaptar à nova maneira de ser, né? Porque aí você vai estar sem o corpo físico. O corpo físico fica, o duplo etérico fica na Terra, o que é da Terra fica na Terra, e nós levamos o que a gente trouxe, o nosso perispírito, o corpo mental e o nosso espírito, né? E assim, conforme ele fala aqui, tá aí, essa parte está no livro, deixa eu ver aqui qual livro que está. Evolução em Dois Mundos, que é o livro que eu estou estudando nas sextas-feiras.
na segunda parte. E ele fala que, fala assim, ó, em geral, o espírito desencarnado não apresenta maior dificuldade de adaptação, justamente por isso. Primeiro, porque está junto com quem guarda sintonia e afinidade. Segundo, porque não percebe mudanças radicais na sua vida, pois as inúmeras coletividades do plano extrafísico, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos, esclarece André Luiz. Então, assim, a gente vai estar junto com pessoas que se afinam com a gente, com atitudes que a gente já tinha antes, então a gente não sente muita diferença da vida de encarnado para desencarnado, não. Isso, segundo ele, na maioria dos espíritos. Tais organizações sociais aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece nos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmos e a benefício de outros. Isso também está em Evolução em Dois Mundos. Então, existem mundos que são transitórios, né? A Terra é um mundo de reencarnação. Existem mundos que são transitórios. Então, são mundos que servem de estação ou ponto de repouso aos espíritos errantes. Então, os espíritos errantes, eles vão, quando desencarna, eles vão para esses mundos transitórios para poder esperar a próxima oportunidade de reencarnar. Existem em conformidade com a natureza dos espíritos, a que eles têm acesso, onde gozam de maior ou menor bem-estar. Esses mundos não são habitados por seres corpóreos, sua superfície é estéril, pois os habitantes de nada necessitam. Eles estão desencarnados, estão só com o corpo perispiritual, então não existe uma necessidade material ali intrínseca. A Terra já pertenceu à categoria de mundos transitórios durante a sua formação. Então, quando nada existia aqui, ainda quando a Terra não era um mundo de reencarnação, né, um mundo em que as pessoas vinham para permanecer por algum tempo, ela já foi um mundo transitório antes de ter a vida aqui inteligente. Essa parte da vida inteligente a gente estuda nessa obra Evolução em Dois Mundos, né? Ela vai mostrando como foi toda a formação da Terra, desde os organismos unicelulares até a formação do princípio inteligente. Essa obra, Evolução em Dois Mundos, também foi psicografada pelo Chico Xavier, enviada pelo André Luiz. Todo o estudo da obra, a gente está no capítulo 5, também está no meu canal do YouTube, se alguém tiver interesse em olhar esse estudo. Pluralidade dos mundos. Segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, temos no espaço incomensurável mundos berços e mundos experienciais, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Então, Emmanuel fala isso e também para a gente, corroborando o que Joana de Ângeles falou e o que André Luiz falou. Então, é interessante a gente fazer essa comparação entre o que os espíritos falam, e foi assim que o Kardec fez quando ele começou a estudar o espiritismo enquanto ciência. Ele estudou o espiritismo pelo método experimental. Então, ele foi fazendo pesquisas em diversos lugares para ver se todos aqueles lugares tinham resultados parecidos. E tinham, né? Ele mandava perguntas para espíritos dos Estados Unidos, de um outro país da Europa, de vários lugares diferentes no globo, onde ele sabia que tinham médios, mandavam as mesmas perguntas, sem esses médios terem consciência de que eles estavam recebendo essas perguntas ao mesmo tempo, e essas respostas voltavam para ele fazia a comparação das respostas, e elas eram muito parecidas. Isso fez com que ele acreditasse que o espiritismo existe por conta desse método experimental. Então, é legal a gente trabalhar com mais de um autor espírita, mais de um autor espiritual, para a gente perceber a ligação da fala deles e, então, a veracidade daquilo que a gente está estudando. Tá, então agora vamos para o conceito de espíritos errantes.
Allan Kardec cunhou a expressão espíritos errantes. É uma expressão que foi criada por ele. Em francês, errante é aquele que vagueia. Na língua portuguesa, tem diferentes significados. Por exemplo, o de pessoa nômade ou o aqui não tem residência fixa. Para o espiritismo, serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações até que atinja o estado de ser espiritual evoluído, característico de espírito puro. Então, o espírito errante para o espiritismo é esse espírito que ainda precisa vir para a Terra e reencarnar algumas vezes, muitas vezes, até ele ir se depurando e chegar ao estado de espírito puro. Tá, vamos seguir aqui, vamos ver o que o livro está falando para a gente. Ele fala assim, ó, espíritos puros percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem que sofrer mais provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Essa vida eterna, a gente não sabe o que é. Né? Isso aqui fica nas entrelinhas nossas, porque a gente sabe que não é uma vida eterna de repouso constante ou de inércia. É uma vida eterna de muito trabalho e aperfeiçoamento ainda. Mesmo quando a gente chega a ser um espírito puro, a gente ainda tem que se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento e a evolução, elas são eternas. Mas a gente não tem ideia de como é esse aperfeiçoamento daí para frente. Por isso que se coloca dessa forma. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Para Allan Kardec, os espíritos podem se situar em 3 estados, tendo a reencarnação como referência. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes órgãos ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isso é, ligados ao corpo físico, errantes, isso é, desligados do corpo material e aguardando uma nova encarnação para melhorarem, ou espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando de mais encarnações, na Terra, né, e em um mundo de provas e expiações. Ele pode até precisar de encarnações em mundos mais etéreos, tá? Em mundos que são mais apurados e que têm outros tipos de necessidades diferentes da nossa. A gente não tem como saber isso, porque a gente ainda não tem o grau de entendimento completo sobre o todo existencial. A gente tem um entendimento pequenininho perto desse todo existencial. O nosso conhecimento é uma gota dentro de um oceano de saber, né? Então, a gente precisa ainda... Nossa, a gente precisa se depurar muito, a gente precisa se trabalhar muito, se lapidar muito, para poder chegar ao nível de não precisar mais reencarnar na Terra e se tornar, então, um espírito puro. Aí a gente não vai passar por mundo de regeneração antes de chegar a ser espírito puro. Ainda tem muito caminho na nossa frente aí. Mas, assim, não importa muito também saber agora o que é que acontece com o espírito puro. A gente tem que saber o que nós temos que fazer conosco mesmos para a gente se melhorar cada vez mais, para poder, então, pegar essa linha mais reta na direção da evolução. Quanto mais a gente pegar essa linha reta, mais rápida é a nossa evolução. Mas também se a gente cair, se a gente pegar uma curva, a gente não tem que se culpar, não, porque é o processo e cada um tem um processo existencial, sem cobranças e sem julgamentos para conosco mesmos, porque isso é muito importante para a nossa evolução se cumprir da maneira melhor possível. Os espíritos errantes, nesse contexto, representam um número significativo dos habitantes do além, constituindo a maioria da humanidade terrestre, desencarnada, que deve reencarnar, e por meio de provas e expiações, avançar na senda do progresso. Assim, no espaço de tempo compreendido entre uma e outra reencarnação, os espíritos são transferidos para locais apropriados ao seu aprendizado, consoante aos princípios da sintonia. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida
abandonado na Terra. Né? Então, a gente precisa ter pessoas que se afinem conosco, depois de desencarnados, para poder ter uma linha de raciocínio que a gente possa seguir. Há espíritos errantes com diferentes graus de erraticidade. Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Espalhados nas inúmeras regiões do mundo espiritual. Assim caracterizado por André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos. O plano imediato à residência dos homens já é subdividido em várias esferas. Assim, é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sobre o prisma de condição. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório. Mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame é espontâneo. Então, no plano extrafísico, quando a gente desencarna, a gente não tem afinidade por questão parental, né, de parentes. A gente tem afinidade por questão de inclinação de pensamentos, certo? Então, as nossas afinidades se modificam, elas não têm mais esse peso da carne, esse peso sanguíneo ou consanguíneo. É uma afinidade mental que a gente vai ter com as outras pessoas. Por isso, a gente vai procurar se aglomerar a essas pessoas. Por isso, mesmo na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, com suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Então, existe um cuidado muito grande, né, com os espíritos desencarnados, para que a gente não chegue com informações que sejam escandalizantes para ele. Então, se ele é um espírito que não acredita na reencarnação, ele precisa ser tratado de uma maneira que seja suave para ele, para que ele possa compreender, dentro das limitações dele, tudo aquilo que vai acontecer com ele. E assim, tudo que nós também sabemos pode ser diferente no mundo espiritual. A gente pode ter uma visão de como é, e quando chegar lá ser um pouquinho diferente, porque a nossa mente vai criando coisas, e a gente vai enveredando por essas criações mentais. Então, na hora que a gente chegar lá, pode ser um pouco diferente daquilo que a gente imagina, porque os livros mostram para a gente, os espíritos falam, mas a nossa mente, ela vai criando coisas em cima daquilo que é falado, né? As interpretações, elas são variadas. Se a gente lê um livro ficcional, quando a gente termina de ler, a gente tem uma compreensão A, e fulano que leu o mesmo livro tem uma compreensão B. Né? Então, ainda mais os livros que deixam o final aberto, como, por exemplo, Dom Casmurro, tem muitas pessoas que dizem que Capitu traiu Bentinho, outras pessoas juram que não traiu. Então, isso vai depender do quê? De tudo que a pessoa tem como questão moral dentro dela própria. Não essa moral, né, da sociedade, mas uma moral dela própria mesmo. De como ela vê as coisas, de como ela imagina as coisas. Então, isso também vai influenciar na nossa percepção do todo. Quando a gente lê um livro espírita, a gente tem uma noção das coisas. Se outra pessoa lê, ela vai ter uma noção parecida, mas vai ter algumas diferenças. Então, essas diferenças são aquilo que a nossa mente cria. Então, quando a gente desencarna, a gente pode não encontrar aquilo que a gente imagina como verdade. A gente tem que estar sempre bem atento para isso também, né? Porque a gente vai contextualizando da maneira como a gente vivenciou durante várias encarnações. Então, é isso que vai fazer a gente perceber as coisas como elas são para nós. Mas elas podem ser diferentes para o outro que está ao meu lado, mesmo lendo o mesmo livro, mesmo tendo a mesma linha de pensamento espírita. Aí, se a gente pensar de uma religião para outra, muda completamente. Né? Aí as visões são muito diferentes. Então, quando a gente desencarna, os espíritos missionários que vão atender a gente, eles têm que ter muita cautela para não criar um choque muito grande, né? Trazendo uma realidade completamente diferente daquela que a pessoa estava pensando que era,
e trabalhar vagarosamente para que ele possa ir compreendendo as nuances do mundo espiritual, que a gente não tem ideia exata de como é estando encarnado, apesar de a gente já ter vivido lá inúmeras vezes. Todos nós vivemos lá inúmeras vezes, independente da religião, mas dentro das nossas limitações, dentro das nossas limitações. Acho que essa é a palavra melhor para a gente expressar isso aqui. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos, que se transformaram em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelos méritos com que se fazem segura a instrumentação das esferas superiores. Então, os espíritos errantes, a gente vai lá no Livro dos Espíritos para a pergunta 223. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Às vezes imediatamente, mas na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos. Esse mais ou menos longos vai depender da necessidade desse espírito de reencarnar mais rápido ou de estar no mundo espiritual por um tempo maior e reencarnar depois, sim? Então, não existe uma regra que diga que todo mundo tem que reencarnar no mesmo tempo. Então, no tempo terreno, que é diferente do tempo espiritual, algumas pessoas demoram 10 anos para reencarnar, outras demoram 2, outras demoram 1, outras demoram 100 anos. Isso para o tempo espiritual é diferente do tempo terrestre, né? O nosso tempo aqui é contado de uma outra maneira. Então, os intervalos são mais ou menos longos, dependendo da necessidade do espírito de estar novamente na carne. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Então, assim, nos mundos que são mais nos mundos que são mais adiantados que a Terra, nos mundos superiores, a reencarnação é mais rápida porque não precisa desse envoltório material que nós temos. Dependendo do mundo, por exemplo, no mundo de regeneração, ainda vai ter um envoltório material, mas mais sutil do que a carne da Terra. E a Terra, como está passando pelo processo de provas e expiações para a regeneração, tudo isso vai se modificar, assim como se modificou. Vamos pensar? Quando a Terra era um mundo primário, né? Que a gente tinha aqui homens da caverna. Para o mundo de provas e expiações, olha só como o corpo físico já se modificou, já ficou menos grosseiro do que o corpo do homem das cavernas. Então, quando a gente passar para o mundo de regeneração, o corpo vai também evoluir e o nosso corpo vai ser mais sutil, não vai ser uma matéria tão bruta como a carne humana, sim? A gente vai continuar sendo humano na Terra, mas já com a característica de regeneração. Então, o nosso corpo vai ser um pouco menos grosseiro do que esse corpo que a gente tem agora no mundo de provas e expiações. E quanto mais evoluído, então, o mundo, quanto mais superior esse mundo for, mais rápido a gente pode reencarnar, porque aí a gente vai ter um corpo mais sutil. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. O estado normal do corpo, né? É quando a gente está somente com o perispírito. Aí, o próximo, ainda falando sobre espíritos errantes, na erraticidade, na Terra, a reencarnação pode ser imediata, mas geralmente ocorre em intervalos mais ou menos longos. No intervalo das encarnações, a alma é um espírito errante, aspirando a um novo destino. Então, assim, quando a gente está esperando para reencarnar, isso é que se chama de espírito errante. Quando o espírito vai reencarnar novamente na Terra, e ele está na erraticidade esperando a oportunidade de voltar para a Terra. Isso é o que se chama de espírito errante, segundo aí o Livro dos Espíritos e segundo André Luiz também nos seus livros. Os intervalos duram desde algumas horas a milhares de séculos, mas não é perpétuo, tá? Assim, existe sempre uma necessidade, quando o espírito é errante, da reencarnação. E isso vai acontecer. Mesmo que o intervalo seja um pouquinho mais longo, vai acontecer.
A erraticidade não é um sinal de inferioridade. Existem espíritos de todos os graus na erraticidade. A encarnação é um estado transitório. Então, o que a gente vive aqui na Terra passa, né? A gente vive um determinado tempo que foi estipulado. Quando a gente desencarna, isso tudo que a gente viu aqui serviu como experiência e aprendizado. Ponto. E o nosso lar verdadeiro é na erraticidade, buscando essa evolução. Errantes são todos os espíritos desencarnados que precisam reencarnar, que precisam de uma nova experiência na Terra. Estudam e procuram meios de elevar-se. Todavia, na existência corpórea, é que põem em prática as ideias que adquiriram. Aqui, a gente ainda precisa disso. A gente ainda precisa dessa experiência carnal para poder desenvolver as nossas capacidades. Por isso que a gente reencarna na Terra. Aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 224, ele pergunta: o que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. Então, é isso, né? Então, no mais, eu vou responder o que é espírito errante. Questão 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas, de alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva de purificação das existências anteriores. Não existe involução, só existe evolução. Então, quando a gente reencarna, a probabilidade é que essa nova reencarnação seja melhor do que a anterior. Né? A gente está sempre na nossa melhor versão. A nossa melhor versão é a nossa versão de hoje. Né? 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Então, isso vai depender muito da maturidade espiritual de cada um. Se o espírito tem uma maturidade espiritual muito grande, ele pode ficar um pouco mais de tempo no mundo do espiritual para poder aprender mais, para poder estudar mais, para poder se aprimorar, para poder ter uma reencarnação mais produtiva. Mas se a maturidade espiritual dele ainda não permite isso, se ele ainda é muito imaturo, que ele não tem condição de estudar ainda, ele pode ter uma reencarnação compulsória. Isso vai depender da, então, maturidade do espírito mesmo para poder voltar mais rápido ou mais rápido, ou demorar um tempo mais longo para voltar. A natureza do plano espiritual é o próximo item aqui. A natureza do plano espiritual reflete as missões mentais dos seus habitantes, sendo organizada por elementos semelhantes aos do plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória. Assinala articulista de reformador. Isso é o livro, né? Reformador. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vivalista semelhante à respiração. Isso tem uma evolução em dois mundos. A construção humana e também as que estão presentes na natureza, reservatórios híbridos, oceanos, mares, rios, lagos e fontes, planícies, planaltos, flora, florestas, bosques, pomares, flores e fauna diversificada, integram a paisagem do corpo extrafísico. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí
aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre para que avancem na romagem evolutiva, compensados por valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Isso também está em Evolução em Dois Mundos. Então, a gente, lá em Evolução em Dois Mundos, ele fala que a gente já passou por todos os estágios, né? O estágio mineral, o estágio de vegetal, o estágio de animal, e agora a gente está no estágio de hominal. E nós guardamos dentro do nosso corpo mental as memórias de todas essas fases pelas quais a gente passa. E a gente vai, então, trabalhando com esses elementos, com as plantas, com os animais, com os minerais, de modo a poder também colaborar com eles para que eles possam ter evolução. Assim como os nossos anjos da guarda tomam conta da gente, nós tomamos conta desses seres que ainda estão nesse processo anterior ao que nós estamos, né? E então a nossa responsabilidade com eles é muito grande. Se a gente maltrata um animal, por exemplo, e faz ele ficar raivoso, faz ele ficar com raiva, isso vai interferir no processo evolutivo dele. Isso vai ser um comprometimento para nós, né? Se a gente devasta a planta, se a gente não dá valor, joga fora, aquilo vai interferir no processo evolutivo da planta, menos do que no do animal, mas vai interferir também. E esse aprimoramento, então, ele é constante, ele é contínuo, e é no todo. Por isso, a natureza do plano espiritual, ela é nesse todo significativo aí. Aqui a gente tem a escala de evolução dos espíritos. A gente tem aqui, ó, espíritos de terceira ordem, nona classe, espíritos impuros, oitava, espíritos levianos, sétima, espíritos pseudo-sábios e sexta, espíritos neutros. A gente ainda está aqui na característica de espíritos impuros, aqui na Terra. Segunda ordem, os espíritos bons, que são o de quinta categoria, benevolentes, quarta, cultos, terceira, sábios e segundo, superiores. Esses aqui depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação, certo? Então, em mundos de provas e expiações, em mundos de regeneração, e em mundos aí que a gente ainda não tem ideia dessas categorias. E os espíritos de primeira ordem são os puros, que a gente conhece aí como puros, que são esses espíritos que não precisam mais reencarnar, né? Não num plano físico como o que a gente está. Locomoção no plano espiritual. Então, vamos caminhando. Executando-se as entidades que vivem nas regiões inferiores, excetuando-se as entidades que vivem nas regiões inferiores, fortemente vinculadas à crosta planetária, os espíritos se locomovem através da volitação do corpo espiritual. Eles volitam, né? Como está aqui, ó. Volitam. Certo? Volitar tem o mesmo significado de esvoaçar, é locomover-se acima do solo, sem o auxílio de instrumentos ou de veículos. Isso é possível porque, estando os desencarnados destituídos do veículo físico, possuidor de maior peso específico, podem elevar-se na atmosfera. Evidentemente, os espíritos mais materializados utilizam normalmente as pernas e os pés. Então, assim, aqueles espíritos que ainda têm uma necessidade carnal, corporal muito grande, têm dificuldade de volitar. Eles ainda têm essa necessidade de caminhar como faziam na Terra, né? Quanto mais a gente vai se desapegando desse corpo material, quanto mais a gente vai desapegando da matéria, mais a gente tem as capacidades de volitação mais eminentes no nosso corpo. Em algumas cidades da espiritualidade, os habitantes utilizam veículos que os transportam de um local para o outro, mesmo que possam volitar. O aeróbus, é um desses veículos, citado no livro Nosso Lar, de autoria de André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Trata-se de um carro aéreo tipo folicular
que desce até o solo com a capacidade de transportar um número maior de espíritos de uma vez só. Então, isso está lá em Nosso Lar, e aqui tem um exemplo, né, desse veículo aí espiritual. O André Luiz anda com Lísias dentro desse veículo, lá num momento do livro, né? E quem assistiu o filme também pode visualizar isso com maior, quer dizer, com os olhares aí da pessoa que fez o filme, né? Então, a gente percebe que é um ônibus normalzinho, assim, né? As pessoas sentam e tal, e ele vai andando lá pela cidade. E ele pode levar também as pessoas de uma colônia para outra, ou seja, de um planeta para o outro, né? Trata-se de um carro aéreo tipo folicular que desce até o solo com a capacidade de transportar um número maior de espíritos de uma vez só. Já a volitação rápida é característica dos espíritos evoluídos. Eles podem locomover-se com incrível velocidade e com a rapidez do pensamento, como mostrou naquela cena que a mãe do André Luiz, né, vem visitá-lo e ela não pode vê-lo ainda, mas ela não era daquela colônia Nosso Lar, ela estava em outro lugar mais evoluído. E quando ela se despede, ela some, ela simplesmente some, porque ela viaja, ela volita na velocidade do pensamento, né? Então, se locomove com muita rapidez. Os espíritos mais materializados utilizam normalmente as pernas e os pés, os demais se locomovem através da volitação do corpo perispiritual. Volitar tem o mesmo significado de esvoaçar, é locomover-se acima do solo sem auxílio de instrumentos ou de veículos. Em algumas cidades da espiritualidade, os habitantes utilizam de veículos que os transportam de um local para o outro, mesmo que possam volitar. Já a volitação rápida é característica dos espíritos evoluídos que podem locomover-se com incrível velocidade. Comunicação entre os espíritos desencarnados. Então, vamos lá. Os espíritos se entendem por meio da comunicação telepática, projetando suas próprias imagens mentais. A gente viu isso também, né? O André Luiz falou assim para o Lísias, no filme, ou no livro, quem leu o livro, quem assistiu o filme. Não para de ler meu pensamento, né? Porque existe essa capacidade dessa telepatia. Peraí. Mas utilizam também a linguagem articulada usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas do plano físico, que são as colônias. Nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes treinadas na ciência da reflexão conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Isso também está em Evolução em Dois Mundos. Os espíritos, na mediana evolução, não se desvinculam dos ditames linguísticos de imediato, os que lhes caracterizam o idioma pátrio de sua última reencarnação. Todavia, não obstante, reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não. É esforço observador que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Isso está lá também em Evolução em Dois Mundos. Aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 227, Kardec indaga: de que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem
da mesma maneira que nós. Aí os espíritos respondem, estudam o seu passado e procuram o meio de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles e lhes proporcionam ideias que não possuíam. Então, existem escolas, né, para que eles possam se lapidar, estudando o seu passado e percebendo o que eles podem fazer para melhorar tudo aquilo que eles fizeram de maneira equivocada durante a encarnação na Terra. Próximo tópico, é o tópico 5, alimentação dos desencarnados. Isso também é mostrado em Nosso Lar. Eu acho que o André, tenho certeza, o André Luiz é uma grande contribuição para nós, né? Ele é um espírito muito generoso, porque ele fez questão de ir mostrando para a gente tudo aquilo que aconteceu com ele, que ele visualizava, para que a gente pudesse ter uma percepção, mesmo que pequenininha, do que acontece no mundo espiritual. Então, assim, é muito elucidativo tudo que ele fala nas obras que são intituladas A Vida no Mundo Espiritual, né? São várias obras que ele vai descrevendo coisas diferentes dentro de cada uma delas e vai nos mostrando pontos interessantes para que a gente possa compreender melhor essa gotinha dentro do oceano, né? André Luiz é uma contribuição fenomenal conosco. E lá, Nosso Lar, eles também falam um pouquinho sobre alimentação. Não há dúvida de que os desencarnados se alimentam, mas de forma diferente da usual do plano físico, visto que o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas, apropriado à ingestão de alimentos mais fluídicos. André Luiz explica que os alimentos são absorvidos por difusão cutânea no perispírito, que, por meio da sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor, com que os seres se sustentam entre si. É lindo isso, né? Então, são substâncias que são carregadas de coisas que são positivas para o perispírito, que é um corpo mais sutil, muito mais sutil do que o nosso corpo físico. É muito bonito isso. A vestimenta dos desencarnados é o tópico 6, que é o último tópico dessa parte. Em geral, os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens, ou mesmo com os trajes que usavam em vida, né? Então, eles podem optar por usar os trajes que eles usavam comumente em vida. O vestuário dos espíritos menos evoluídos atende a gostos pessoais, variando de trajes mais simples aos principescos. Há espíritos que se utilizam de vestuário e acessórios específicos de certas profissões. Os espíritos superiores apresentam-se aureolados de luminosidade safirina. Suas vestes são brilhantes, vaporosas e resplandecentes. É isso, então, que a gente tinha para hoje. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma fala de André Luiz no livro Nosso Lar, no momento em que ele vai falar um pouquinho sobre a questão do momento de desencarnar. Então, eu vou fechar com a fala dele. Vou me apresentar como André Luiz, mas esse não é o meu nome real. Peço perdão por isso. O anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito à caridade fraternal. Não tenho o direito de ferir corações amados, familiares meus, ainda envolvidos pelas ilusões da vida na Terra. Além disso, nomes não têm a mínima importância.
Modestamente, creio que seja muito mais importante ouvir o que tenho a dizer. Vocês que começam hoje a conhecer a minha história podem acreditar. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. A sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo charco escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, a barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua. Figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas, gritando continuamente: suicida! Suicida! Numa acusação cheia de ódio que eu não entendia, pois tinha a certeza de não haver cometido suicídio. Não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos, fiquei vagando talvez em círculos por aquela região infernal, banhada por luz alvacenta e amortalhada por neblina espessa, medonha, que raramente parecia filtrar raios de sol. Um sol muito distante, fraco, lutando para lançar um pouco de luz, calor e esperança aos habitantes das trevas. Com os cabelos eriçados pelo pavor e o coração aos pulos, eu clamava desesperado por um minuto de paz. A resposta, quando não a gritaria insana, era um silêncio aterrador. Nesses momentos eu perguntava a mim mesmo se não enlouquecera e encontrava a consciência vigilante respondendo que não, que eu continuava a ser eu mesmo com toda a cultura e sentimentos colhidos na terra. Por alguns segundos, eu me sentia estranhamente lúcido. Uma lucidez que era ao mesmo tempo alívio e castigo, porque me fazia lembrar com uma saudade insuportável tudo aquilo que havia deixado para trás. Meus queridos filhos, minha adorada esposa. De todos os tormentos que experimentei, a saudade é o pior. Nada se compara à dor da saudade. É triste, um grande sofrimento. Cheguei muitas vezes a implorar aos gritos que algo surgisse das trevas e me arrancasse de vez a razão, o entendimento, a consciência. Mas isso também me era negado. E aquilo que parecia uma estranha viagem continuava. Até quando e para onde era um completo mistério. O horror do desconhecido me acompanhava desde o momento em que me desliguei dos últimos laços físicos em plena sepultura. Toda a cultura intelectual que eu trazia do mundo, ali não valia absolutamente nada. Não passava de uma pequena bolha de sabão levada pelo vento da verdade. Então, pessoal, a gente fecha com essa mensagem do André Luiz falando sobre
o processo de desencarnação. E eu acho ela muito profunda. Toda vez que eu escuto, eu fico muito emocionada. Eu espero que tenha chegado ao coração de vocês também e que a gente compreenda que tudo que a gente está passando aqui é um pedacinho de uma existência que é eterna. A nossa vida, ela é eterna. Então, o que a gente está passando aqui nesse momento é só um pedacinho de muita coisa que a gente já viveu. Então, a gente precisa ser menos apegado às coisas, às pessoas, às situações, e ser mais voltado para dentro da gente mesmo, para esse contato com a espiritualidade, para a gente se espiritualizar cada vez mais e compreender que a Terra é um estado que a gente vai passar, mas a gente tem a prospecção para a evolução. E quando a gente estuda a mediunidade, isso vai ficando muito claro para a gente. A gente vai ficando muito claro para a gente. E vai abrindo os canais para que a gente possa ter essa compreensão e essa percepção maior. Pessoal, muito obrigada. Eu espero que eu tenha levado a mensagem para vocês, né? A gente tem uma parte muito teórica, né? Semana passada as pessoas falaram assim, hoje foi bem emocionante. Aí às vezes eu fico me achando assim que eu sou muito prática, né? Mas eu acho que a gente tem que ser prático. Eu tenho que estudar com vocês o que efetivamente está sendo pedido no livro. Então, me desculpe se em algum momento eu fui muito prática, eu vou muito direto ao assunto, mas eu acho que assim a gente rende mais, porque é o objetivo de um estudo, né? Na semana passada eu fiz mais como se fosse uma reflexão, uma palestra, efetivamente, né? Mas tem alguns momentos para falar de desencarnação, eu quis tomar bastante cuidado, porque é um assunto que é muito delicado, né? Mas, então é isso. Até semana que vem, a gente vai aí para o tema 3, né? Em que a gente vai falar sobre as comunidades do plano extrafísico. E vamos fechando aí o livro 1, né? Nesse longo estudo que a gente está tendo. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Semana que vem a gente vai se encontrar 2 vezes, na segunda com o nosso estudo e na terça com o início do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou apresentar o João Carlos e o Rodrigo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amá-los. Eles são pessoas maravilhosas, têm um conhecimento, nossa, vastíssimo. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência de 3 pessoas falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, com visões, né, pessoais de cada um. Gratidão a todos, um beijo no coração, namastê. Até semana que vem.